que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso
se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Hino de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão Pedro destacou a oportunidade para a leitura da palavra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Provérbios 4.
Diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, eu companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Amém. Eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, Senhor, que está, Senhor, abençoando esse culto aqui nessa noite, em estar conosco aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, em estar, Senhor, abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, Senhor, por tudo que você tem feito, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que eu te peço nessa noite, Senhor, estar conosco aqui. Amém. Que Deus abençoe nosso querido irmão Pedro, por essa leitura maravilhosa. Vamos dando continuidade no culto. Gostaria de deixar a oportunidade para a Laura, a líder dos nossos adolescentes, para ministrar um louvor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar,
o irmão Edson Prates, com a oportunidade para dar um testemunho. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, abrem em João 3, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o 21. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, essa passagem da Bíblia aqui fala sobre o novo nascimento, né? O novo nascimento em Cristo. E através desse novo nascimento, a gente tem o nosso caráter transformado. O nosso caráter ele se transforma com o novo nascimento em Jesus Cristo. E com a fé que a gente tem em Cristo, essa salvação, né, a gente é salvo e transforma realmente nosso caráter. Deus tem feito maravilhas na minha vida, nos últimos meses, na vida da minha família, que está tudo aqui, os meus filhos, minha sogra. Há uns 4, 5 meses atrás, eu ainda era católico. Eu era de outra religião. E eu não me arrependo, em momento algum, de ter reconhecido Jesus como meu único e verdadeiro Salvador.
não é por mudança de religião, não. É que a minha vida está sendo regenerada mesmo. Minha família está aqui, graças a Deus. E antes de, uns 5 meses atrás, eu e minha esposa, a gente passou por um momento muito difícil, né? E a gente chegou a se separar, mas foi através dessa separação que Deus mostrou o caminho. Geralmente, quando um casal se separa, se não tiver a cabeça no lugar, procura outras coisas, né? E eu fiquei assim, nessa separação eu fiquei quieto, e a minha esposa, o que ela fez? Ela veio para a igreja. E ela colocou que se fosse da vontade de Deus, nossa vida ia ser restaurada. Nossa família ia ser restaurada. E aí, depois de uns 30 dias, eu conversei com ela. Eu perguntei para ela, ela falou que estava vindo na igreja. E eu falei para ela, posso vir com você na igreja? E eu era católico ainda. E desde o dia que eu coloquei o pé aqui nessa igreja, eu senti um poder de Deus muito forte falando comigo, né? Então, o meu testemunho é que minha vida ela foi restaurada, a minha vida familiar foi restaurada, minha vida espiritual, que eu me batizei nessa igreja em agosto, logo em seguida, eu me casei nesta igreja. Então, tem minha vida familiar, espiritual. E já faz uns 2 anos que o meu nome estava restrito, né, na praça. Não tenho vergonha de falar. Mas essa semana aconteceu uma coisa meio inesperada, né? E eu consegui restaurar minha vida financeira. Então, meus irmãos, aqui em 2 Coríntios 5,17, fala assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, e na minha vida, graças a Deus, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade, convidar a minha esposa, Sônia. A gente vai cantar uma música aqui. A gente vai tentar cantar uma música. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito.
encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar. Senhor, venha mudar. Mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, né, meus irmãos? É assim que Deus faz quando nós nos encontramos com Ele. Ele muda a nossa história. Foi assim na minha vida, foi assim nesse maravilhoso testemunho do nosso irmão Edson Prates com a sua família. Me lembro muito bem de quando eles chegaram nessa igreja, trouxeram aí o Enzo, o Vinícius, foram ao congresso com a gente, e eles têm sido uma bênção para todos nós, né? E Deus tem transformado as suas vidas, acompanhamos o seu batismo ali nas águas e temos acompanhado a transformação. E Deus é maravilhoso e Ele há de continuar transformando, restaurando. Todos nós necessitamos todo dia de transformação da parte de Deus. Amém? Vamos deixar a oportunidade aqui para a nossa irmã Josi, para apresentar a Deus um louvor. Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, irmãos, eu queria que vocês me ajudassem a louvar o hino de 577 da harpa cristã. Glória a Deus. Em fervente oração
vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Aleluia, Senhor Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Glória a Deus. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar,
viver, que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Evangelista irmão Antônio, com a oportunidade para apresentar aos visitantes. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que maravilha é estar na presença de Deus. Ele está em nosso meio, porque pela fé, nós assim cremos. Nos dias em que nós estamos vivendo, temos que buscar o Senhor mais que pudermos na nossa vida para nós permanecer. Nessa noite, eu creio que todos nós somos aqui da casa, e aqueles que nos acompanham pela internet, nós queremos dar uma saudação de bem-vindo aonde você estiver, no seu lugar. Abre seu coração. Deus está aqui e tem uma palavra poderosa para todos nós. É bem-vindo, todos nós, na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Mas nessa noite, como é culto com os adolescentes, eu quero falar alguma coisa aqui em cima da leitura que o irmão fez aqui nessa noite. Eu percebi que ele procurou um texto bastante apropriado, para esse culto, Parabéns para o nosso adolescente, irmão? Deus continua abençoando. Eu creio que ele estava ligado para escolher essa palavra aqui. E isso é importante, porque hoje, do jeito que anda o pessoal ligado na internet, é difícil de você prestar atenção, principalmente na palavra de Deus, porque o ser humano ele tem tendência de deixar um pouco as coisas de Deus do lado, porque ele presta mais atenção naquilo que ele está vendo e do que naquilo que ele não está vendo, E Paulo falou diferente disso aí, Ele falou que é para nós atentar para as coisas que são invisíveis, porque as invisíveis são eternas e as que nós vemos são temporais. Viu, meus irmãos? Nós estamos seguindo um Deus, que ele é invisível, mas ele está presente. Com certeza, porque as coisas boas, os livramentos, acontecem na nossa vida. E isso só está assim porque ele está agindo. Porque o adversário, ele quer matar nós. Viu? Ele tem raiva tremenda porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. E se ele pudesse, ele destruía até o próprio Deus, mas ele não pode. E ele tem raiva de nós, mas ele não vai nos atingir, porque o Senhor está conosco. E ele corre do crente, Ele corre do crente. Jesus deu autoridade para o crente expulsar enfermidades, expulsar demônio e toda a força do mal. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos estar bem juntinho de Jesus, porque nós não sabemos a hora e o momento que podemos ser abordado ou atacado, meus irmãos, com tantas coisas. Às vezes você está numa boa lá na tua casa, de repente ele passa na rua e solta uma coisa que vai lá no teu coração, você já começa a ficar irritado. Se você não lembrar de Deus e saber que é Ele que está fazendo aquilo ali, Às vezes tem pessoa que vai tirar satisfação com aquela outra pessoa que foi usada pelo demônio, porque ele olha como ser humano, ele olha com as coisas que se vê aqui, meus irmãos, nós temos que ver o invisível pela fé, saber que aquilo ali é o demônio que está nos provocando
para nos tirar a paz. Isso aconteceu comigo agora há pouco ali. E eu não estava programando falar isso aqui não, né? Mas eu lembrei. Mas eu sei que não acontece só comigo. Acontece com todos nós, né? Você está tranquilo, você está até cantando o hino, dando glória a Deus lá em casa, quem sabe, do nada, né? Ele te afronta, né? E você assim, fica nervoso, né? Mas não fica não. Glorifica a Deus, porque Ele é assim mesmo. Ele veio para tentar. Mas na palavra que o irmãozinho leu aqui, está falando de conselho, né? Uma coisa interessante. E a Bíblia recomenda para nós ouvir conselhos. E a Bíblia é repleta de conselhos. Os irmãos sabem muito bem disso, né? Mas o mundo aí fora, ele está trabalhando, como os irmãos estão vendo, né? A mídia, né? A política, trabalhando, né? Para cada um viver do jeito que bem quer, né? À vontade, solto, fazendo o que bem entende. Irmãos, isso não é de Deus, isso é do maligno, né? Os irmãos vejam que isso é tão demoníaco, né? E tão claro, isso aí, que se não houver um acordo, não houver um domínio, né? Cada um vai para um lado, cada um quer uma coisa. E é desse jeito que está, né, o nosso momento no nosso país, né? Mas nós não estamos aqui para falar disso. Mas é interessante porque nós estamos aí, né? Nós estamos aí vivendo no meio, nossas crianças, nossos adolescentes, na escola, né? E nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Eu sei que você vai ser tido como um atrasado, né? Você está lá atrás, um quadrado, mas não se importa não. Não se importa não, porque você está na verdade, que é a palavra de Deus. Parece que para eles vai ser tudo, parece que eles vão estar por cima, né? Meus irmãos, mas quando menos esperar, né? Eles vão tombar, né? Eles vão perecer, se não voltar-se para o nosso Deus. E a palavra diz assim: quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: guarda na memória as minhas palavras e obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz. Quantas coisas eu ouvi da minha mãe, né? Eu ainda sou a minha mãe, né? Ela era uma mãe que ela gostava muito de dar conselho. Ela enxergava o mal, às vezes as pessoas que não eram de bem, às vezes as pessoas que tinham costume, né, que não era bom, né? Ela trabalhava em cima da gente para se afastar, para se separar daquilo ali. Quantas vezes eu vi cumprindo a palavra nas pessoas que ela me dizia para mim ter cuidado, e eu sempre a lembrava, às vezes longe dela, mas ali onde eu estava, né, eu via isso, parece que eu ouvia a voz dela dentro da minha cabeça. Cuidado, né? Cuidado, afasta-te, vai por outro caminho, sai fora e tal. Então, meus irmãos, até alguns colegas, quando via a recomendação dela, era tão forte, né, insistente, que eles achavam assim que eu vivia dominado pela minha mãe, né? Não era, eu sabia administrar, mas eu não desprezava o que ela dizia, porque eu analisava que era verdade, né? Eu temia, porque o que ela falava sempre eu estava vendo acontecer, e acontecer com aqueles que não tinham um pai e uma mãe que dava conselho. Quantas barbaridades, né? Eu, mais na minha mocidade, eu via acontecer com pessoas que andavam de qualquer maneira, né, meus irmãos? Aí sem, da sua cabeça, fazia o que queria, o pai não estava nem aí. Hoje nós vemos uma época que o filho sai, você encontra um jovem, um adolescente, uma criança, né?
de 10 anos, andando por aí, meus irmãos, à vontade, no meio da rua, você não sabe nem onde ele mora, nem, nunca viu ele passar ali, ele está passando ali, você fica pensando, meu Deus, qual será o futuro, né, de uma pessoa dessa? Só Deus, porque caso contrário, ele vai seguir caminho errado. Mas a palavra de Deus manda nós guardar a sabedoria. E Jesus é a sabedoria, né? Jesus é a sabedoria. E nós guardando Jesus em nosso coração, andando com temor. Temor não é ter medo. Temor é respeitar, é considerar, né? Aqui, quem sabe os irmãos que estudam pode ter uma palavra mais bonita para dizer aí sobre isso. Mas é isso aí, né? Considerar e respeitar a palavra de Deus como regra e saber que tudo que nós lemos aqui, tudo que ela nos ensina, vai trazer bem-estar para nós e nós vamos viver seguro. E não tem mais. E no invisível você não vai ser abalado. Você vê que tem muitas pessoas que vivem assustado, sozinho do nada, está desesperado dentro do quarto, tem medo do escuro, tem medo de assombração, né? E de outras coisas desse tipo, porque não tem paz no seu interior. Está faltando Deus, está faltando oração, está faltando conhecimento de Deus, obediência da palavra de Deus, se concentrar em Deus. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né, meus irmãos? Então, ele está, né, meus irmãos? Nós não podemos tomar tempo, porque aqui era só para nós falar uma palavra pequena. E ele está mandando para que aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. O entendimento, meus amados irmãos, nós adquirimos observando as normas da palavra de Deus. Nós vamos saber discernir o que é correto e o que não é. Dá tristeza de você ver muitas pessoas, até idosas, né, dizendo coisas que não tem nada a ver com a razão, porque não tem entendimento, não tem discernimento, não sabe onde está o juízo e a verdade. E o nosso país também é assim, né? Voltamos a falar de novo nisso aí. Mas que Deus prepare, né, que possamos ter logo, muito em breve, no comando, pessoas que têm juízo, e juízo reto, conforme ensina a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus que abençoe a nossa vida. Vamos continuar adorando o Senhor. Nessa noite que o Senhor trouxe nós devemos aproveitar para dar glória ao seu nome, exaltar Ele na beleza da sua santidade, porque isso é agradável. Estamos reunidos aqui, Ele está presente, sabe do meu coração, sabe do teu coração. Ele tem uma bênção muito bonita para cada um de nós. Amém? Vamos crer nisso? Amém. Gostaria de deixar aqui uma oportunidade para a nossa irmã Miriam e logo em seguida o nosso irmão Luiz, diácono irmão Luiz, para fazer a ministração das ofertas. Amém? Eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração que os adolescentes pediram para mim dar uma palavra. E é interessante, né, que às vezes a gente vem na igreja pouquinha gente e a gente fica, pouquinho irmão. Mas só que se a gente vier com o nosso coração aberto para entregar o nosso culto, né, racional, porque o culto é nosso, é a nossa vida. E se a gente tiver com o nosso coração aberto, aqui poderia ter um monte de gente. Se você tivesse o coração fechado, ia ser a mesma coisa ou até pior. Mas quando você vem com o coração aberto, a quantidade de pessoas não importa. Deus fala com você do mesmo jeito. E Ele já falou comigo aqui, quando os irmãos cantaram. E a palavra que Ele colocou no meu coração está em 2 Reis, no capítulo 5, que fala de Naamã. Eu vou ler só os 4 primeiros versículos.
E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, os irmãos, é um texto bastante conhecido, né, que fala da cura miraculosa de Naamã, né, que saiu da terra dele, foi atrás do profeta, precisava ser curado da lepra, era um homem importante, porém o dinheiro e toda a posição social que ele tinha não foi capaz de resolver o problema dele. Ele precisou de Deus, ele precisou se humilhar. E aí ele sai da terra dele, vai para outro país à procura do profeta, e aí ele vai primeiro no rei, e o rei fica nervoso, porque onde já se viu quem era ele para poder curar, mas aí Eliseu fica sabendo da história, e fala: não, manda ele vir aqui, que ele vai ver que tem profeta, que tem homem de Deus aqui. E aí ele vai, né, e aí Deus opera o milagre. Mas o que eu quero destacar aqui, que às vezes, muitas vezes não é lembrado, é a menina. Porque se a gente parar para pensar, todo o milagre só aconteceu porque uma menina, que não tem nenhum nome dela na Bíblia, falou de Deus em outro lugar, numa terra que não era dela. Eu penso assim que aquela pessoa, aquela menina, não fala a idade, mas vamos pensar que era uma adolescente. Por isso a palavra para o culto dos adolescentes hoje. A gente imagina que era uma adolescente. E se a gente fosse ver pelas condições do normal, né, a gente poderia ser uma menina que podia ficar revoltada, porque ela foi tirada da terra dela, foi para longe dos pais, longe da mãe, longe do quarto dela, longe das amigas. Ela foi para uma outra terra, para uma outra família, trabalhar de escrava. De repente, ela até tinha uma posição social, mas ela foi tomada da família dela e foi para outro lugar. Se fosse nos dias de hoje, a gente fosse analisar, pessoas até com recursos, às vezes não tem problema nenhum e às vezes fica em depressão ou fazendo mimimi por menos coisas, né? E essa menina tinha todos os motivos do mundo para ficar revoltada, para virar uma mulher bomba, de querer desejar a morte de todo mundo, mas ela fez o contrário. Lá, sozinha, na terra do patrão, que ela não queria estar ali, nunca pediu para estar lá, mas mesmo assim ela resolveu servir ao Senhor. E lá, mesmo assim, eu fico imaginando que ela era tão temente a Deus, que nem o meu pai acabou de ler, né, do temor do Senhor, ela era tão temente a Deus, que mesmo lá, ela deu um bom testemunho, trabalhando de escravo, né? Às vezes não ganhava nada, mas ela dava um bom testemunho, que da patroa ser amiga dela a ponto de ouvir ela falar, né? Você pensaram que tinha um relacionamento ali, patrão, funcionário? Então, quer dizer que a menina não tinha nenhuma mágoa no coração dela, ela era realmente liberta. E aí ela falou: puxa vida, eu queria... E ela também, outra coisa, ela se importou tanto, que ela também, não é problema meu, eu estou aqui na casa desse homem, nem pedi para estar aqui, deixa ele doente, ele tem dinheiro, que procure médico. Mas ela se preocupou a ponto, puxa, ele está doente, mas se ele fosse lá para a minha cidade, ele ia ver que lá tem um homem de Deus que ele pode ser curado lá. Então, para vocês verem como que é quando a pessoa tem uma vida transformada. Ela pode estar passando por todos os problemas, o mundo está rindo dela, ela pode estar no chão, na lama, mas se ela tiver uma vida transformada, ser convertido de verdade, ela dá testemunho e ela brilha em qualquer lugar. Aí eu fico imaginando hoje na nossa sociedade que a gente está vivendo, né? Todo dia quando você liga a sua televisão é só notícia ruim, uma atrás da outra. E até para os adolescentes, que vocês não estão imunes disso, às vezes eu até vejo que problemas, que a gente vinha só no mundo adulto, e a gente está vendo com os adolescentes, né? Essa semana, não sei que dia que foi aqui, que um adolescente lá em Goiânia levou uma arma para a escola e matou o colega. No nosso país já está acontecendo isso. Uma sala de ensino médio,
Então, vocês podem ser como essa menina lá na sala de aula. Às vezes a gente se deixa influenciar, né? É mais fácil ser influenciado pelas coisas ruins, pela moda, pela música, pelas amizades, e às vezes a gente se esquece de brilhar, né? E olha quantas pessoas estão morrendo à nossa volta, e nós não estamos fazendo nada, porque a gente só está olhando para o nosso umbigo, nós só estamos olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas frustrações, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, e nós não estamos nos importando com quem está à nossa volta. Mas se nós tivermos uma atitude como a dessa menina, já imaginou? Se eu tiver essa atitude, se você tiver, se cada um aqui tiver, olha quantos Naamãs vão receber milagre. Então, que essa palavra possa ficar no coração de vocês nessa noite, e que a gente venha viver uma vida assim, não só de palavras, uma festa não só de palavras, mas de obras, de prática, né, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes, capítulo 11. Diz assim a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Irmãos, o sábio Salomão deixou esse conselho na Bíblia. Eu, particularmente, eu me oriento muito por esta passagem. Nós, seres humanos, vivemos num mundo que é uma roda viva. Somos dependentes de Deus para tudo, inclusive na parte financeira. Aqui diz que aquele que olha para o vento, que tem medo, que é inseguro, esse não vai semear. Mas aquele que semeia, esse estará no porto seguro de Deus. Porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. Eu, por exemplo, fui criado na roça. Então, na roça, num tempo como esse maravilhoso, essa chuva tão especial que Deus nos manda, nós plantava, agora nós estamos na época de outubro, mês de outubro, plantar soja, né? Mês de agosto, o irmão Antônio ali, que é bastante experiente, sabe, plantava arroz, plantava feijão, plantava milho. Então nós não podemos ter medo de plantar. Só que a nossa referência aqui é plantar nas coisas de Deus. Nós não podemos, sabe, fechar a mão, ficar com medo, falar: Senhor, se eu tirar esse dinheiro aqui, que eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz, eu tenho que pagar telefone, eu tenho que pagar a prestação do carro, tenho que pagar o aluguel, né? Será que não vai me faltar no final do mês? Irmãos, eu já fui um desses, viu? De verdade. Não minto. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Não precisa ter medo, irmãos. Tá? Deus, Ele quer que você invista na obra dEle. De coração aberto, puro,
sem medo, e Ele certamente, Ele vai te abençoar. E o que você plantar, você vai ceifará, você vai colher e colher em abundância. Portanto, oremos. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece o coração de cada servo seu aqui presente, Pai. Eu não conheço, eu sou limitado, mas o Senhor conhece. Portanto, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abençoe as famílias, para que no lar não tenha, Senhor, desavenças, que o Senhor coloque amor no coração de cada pessoa, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor como é bondoso, o Senhor é generoso, maravilhoso, o Senhor abençoa a vida de todos os seus servos, Pai, que vai contribuir. E aqueles, Pai, que precisam de uma cura, Senhor, também o Senhor abençoa a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. O grupo Adonai está com a oportunidade. Grupo Adonai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Onde quer que vá,
Vamos nos colocar em pés, meus irmãos. Vamos já estar passando para o momento da oportunidade com nosso querido irmão diácono Valentim. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Podeis tomar assento. Quero, primeiramente, louvar ao Senhor pela oportunidade e agradecer também ao irmão Wagner pelo convite. Já faz basicamente 3 semanas, ou um pouquinho mais, que a gente assumiu este compromisso de eu estar repartindo a palavra do Senhor com os irmãos. Que Deus continue abençoando o irmão Wagner e os adolescentes também nessa liderança, nessa caminhada, e que o Senhor possa, com a sua graça e o seu favor, conceder sabedoria, discernimento, que sejam adolescentes fervorosos no espírito e no louvor. Já convidando aos irmãos que abram as suas Bíblias, no mesmo texto que o irmão leu lá em João, o irmão Edson Prats, se você ainda se lembra, eu creio que não preciso dizer qual é o capítulo, mas é o João capítulo 3, exatamente. Irmã Josi lembrou lá. João 3, texto bastante conhecido. E nós vamos compartilhar o que a Bíblia relata neste episódio, que nos permite trazer várias interpretações, vários ensinamentos. Muita coisa nós temos aprendido por meio desse texto, até porque o próprio irmão Edson, ele trouxe um testemunho maravilhoso sobre como Deus se manifestou na sua vida, e isso é louvável. É gostoso, nos fortalece também quando podemos ter essa oportunidade de ouvir testemunho sobre as manifestações de Deus. Afinal, este é o grande propósito, que muitos se juntem ao reino de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Guarda esta palavra. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Gostaria que dirigíssemos uma oração ao Senhor. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nos curvamos perante a Tua face. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente se rende a Ti, pedindo a direção do Teu Espírito Santo neste momento, que como a Tua igreja queremos repartir a Tua palavra, assim como Tu nos recomenda e a Tua palavra mesma afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a Tua palavra.
e que essa mesma palavra, como tu dizes, ela tem poder de edificar uns aos outros. E é sobre este propósito que nos reunimos nesta noite, pedindo que o teu Espírito possa renovar o nosso entendimento, o teu Espírito possa restaurar a nossa comunhão, o teu Espírito possa nos trazer o entendimento do teu propósito na vida de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quero também, em tempo oportuno, cumprimentar os irmãos que porventura estarão ou estão nos acompanhando pela internet. Nossa alegria é maior poder repartir com um número além daqueles que estão aqui no templo. Ora, irmãos, esse texto, como eu disse, ela nos permite olhar e ter várias interpretações, não muito distante do contexto a qual nós, quando lemos, podemos entender. E sobre o que nós lemos aqui pela segunda vez, o que eu quero chamar um pouco a atenção dos irmãos é sobre a resposta de Jesus para Nicodemos. Mas antes faz necessário nós entendermos que, embora pareça que esse diálogo, essa conversa entre Jesus e Nicodemos possa ser algo do acaso, é possível nós percebemos que Nicodemos não simplesmente tomou a decisão de se dirigir a Jesus. Não foi do acaso que Nicodemos tomou essa decisão de ter uma conversa com Jesus. Porque se nós olharmos para a pessoa de Nicodemos, não era um homem qualquer. Nicodemos não era uma pessoa que simplesmente foi tomado por uma curiosidade e saiu dos seus aposentos, do seu palácio, do seu aconchego e se dirigiu ao Filho do Homem que até não tinha onde inclinar a cabeça, como diz a Bíblia. É possível nós traçarmos um pano de fundo e entendermos que Nicodemos, na sua autoridade, como a Bíblia afirma, que ele era um príncipe, ele era um fariseu, um principal dos judeus. Ele é um homem que não era qualquer coisa que o faria sair do seu lugar. Era um homem de autoridade, cuja palavra tinha um peso gigantesco. A palavra proferida por Nicodemos era uma palavra de autoridade. O próprio Jesus, ele diz para ele que tu és, Jesus diz para Nicodemos que tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Jesus reconhece que Nicodemos não era um cidadão comum. Era uma pessoa que tinha autoridade. E se nós olharmos por essa perspectiva, é possível nós entendermos que existia uma motivação além da parte do Nicodemos de simplesmente ter um diálogo com Jesus. Houve uma motivação que a Bíblia não nos relata, mas pelo fato de Nicodemos ser o que ele era, ele teve por si mesmo uma série de indagações a respeito da pessoa de Jesus. É possível nós percebemos que Nicodemos ele vinha indagando a si mesmo sobre a pessoa de Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse mestre? Que autoridade ele tem, esse homem? De onde ele tira essa autoridade? E Nicodemos ele cai em si mesmo e reconhece que Jesus não era um homem qualquer. Que Jesus não era um mestre que foi eleito pela sociedade a qual ele se encontrava, mas ele tinha uma autoridade que provinha da parte de Deus.
Nicodemos reconhece isso, tanto que quando ele se dirige para Jesus, ele vai com essas palavras de confissão, dizendo: Rabi, sabemos que tu és mestre. E esse nosso saber não provém do ouvir falar dos homens. Esse conhecer que tu és mestre não é um conhecer de ouvir falar dos milagres das pessoas, mas é um saber que nós temos entendimento como judeus, que para alguém realizar o que tu realiza, a única coisa que lhe concede, a única pessoa que lhe concede essa autoridade, somente Deus. Então Nicodemos, ele deixa com total clareza para nós que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus, a autoridade que ele tinha, provinha da parte de Deus. Mas nesse diálogo, o que me chama a atenção é a resposta que Jesus dirige para Nicodemos. Porque me parece que quando Jesus responde para Nicodemos, é como se ele tivesse se desviado do contexto da pergunta de Nicodemos. Porque a resposta de Jesus me parece, pelo contexto, que não tinha nada a ver com aquilo que Nicodemos perguntou. Porque mesmo no início, Nicodemos, ele dirige uma palavra para Jesus, e Jesus profere algo interessante, quando ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é basicamente aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre a questão do reino de Deus. É interessante como Jesus, ele vai colocando, vai falando sobre a questão do reino, até porque o que estava no ápice, o que era o ponto culminante no ministério de Jesus, nada mais, nada menos que é o reino de Deus. Todos nós sabemos que Jesus, ele inaugura o seu ministério anunciando a chegada do reino. Ele fala do arrependimento para que as pessoas tomem parte no reino de Deus. Mas quando ele diz para Nicodemos, o próprio discurso de Jesus, ele traz à tona para nós entendermos que o fato de nós termos aceitado o Senhor Jesus Cristo, o fato de nós termos descido às águas, não é o fim do processo. Porque ele diz para Nicodemos que se o indivíduo não nascer da água do Espírito, se o indivíduo não nascer de novo, ele não pode ver o reino. E isso me leva a entender que Jesus não disse isso por acaso, mas ele tinha uma intenção de deixar claro para nós. Porque há uma diferença muito grande para o indivíduo que está vendo o reino de Deus e para o indivíduo que está dentro do reino de Deus. E nós vamos entender isso pelo contexto da palavra do Senhor, quando nós olharmos para alguns episódios que a Bíblia relata sobre pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que outrora, até por intenção própria, se dispuseram a seguir a Jesus Cristo, mas por alguma razão encontraram uma barreira, e essa barreira, não porque Jesus colocou essa dificuldade, mas por alguma razão que na sua vida houve situações que olharam como quem faz uma comparação, colocando as coisas na balança e vê que há algo que pesa mais na sua vida e o impede de seguir a Jesus, e automaticamente é uma barreira para que a pessoa entre no reino de Deus.
Um caso que muitos de nós conhecemos, o exemplo registrado lá em Marcos capítulo 12, se você for bom de endereço, rapidamente nós vamos lá. Marcos capítulo 12 fala de um homem que ele, capítulo 10, perdão, 12 de Marcos, a partir do versículo 28, o homem que questiona Jesus, dizendo que qual é o principal de todos os mandamentos? No 29, Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento e toda a tua força. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Nós percebemos que a mesma resposta que Jesus praticamente deu para Nicodemos sobre o reino de Deus, Jesus fala para este homem que ele não estava longe do reino de Deus, porque ele conhecia os mandamentos, mas esses mandamentos não o permitiam estar dentro do reino de Deus. E o tema da minha mensagem para essa noite é o seguinte: em forma de pergunta, eu diria que estás tu dentro do reino de Deus? Porque, como eu disse, embora nós tenhamos dado esse passo gigantesco, esse passo muito significativo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, o que nós precisamos entender é que a vida com Deus, ela é uma vida em que deve estar muito clara em nosso coração que quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos nos submetendo a uma autoridade. Porque não existe reino sem rei. E quando nós falamos do reino de Deus, estamos falando do governo de Deus, aonde Deus é a autoridade máxima, aonde a última palavra, a palavra que prevalece, aonde quem dita as regras é Deus, e nós nos submetemos em forma de obedecer essas regras. O que precisa ficar claro para nós é que no reino de Deus não há uma vida democrática como nós vivemos hoje, aonde nós elegermos quem a gente quer que nos represente, aonde nós elegemos os nossos governantes, aonde nós reelegemos os nossos vereadores, até o nosso presidente. E a vida no reino é totalmente contrário. Quem dita as regras é Deus, a última palavra é Deus e nós devemos nos submeter. E Jesus, ele diz para este homem que ele não estava longe do reino de Deus. Ou seja, existe ainda um processo, há uma necessidade, nós como igreja do Senhor, termos essa identificação em que lugar nós estamos, em que posição nós estamos, em que posição nós nos encontramos. Indivíduos que estão apenas contemplando o reino, ou homens e mulheres que estão dentro do reino.
Porque existe uma diferença muito grande, como eu disse, de alguém que está dentro do reino e o indivíduo que está simplesmente contemplando. Porque contemplar o reino, há muita gente que contempla o reino. Há muitas pessoas que simplesmente conhecem até o que acontece no reino, mas elas não estão lá dentro vivendo o que acontece. Existem pessoas que sabem que o reino é lindo, o reino é maravilhoso, o reino, as regras do reino são essas e aquelas, isso é maravilhoso, é tremendo, conhecemos quem manda no reino, mas nós não estamos vivendo dentro do reino. E em linhas muito curtas, eu quero te ajudar a identificar, a fazer um diagnóstico, talvez isso seja importante para mim e para você, saber em que lugar nós estamos, em que posição nós estamos e buscarmos mudança. Afinal, o propósito de Deus é que nós tenhamos uma participação plena da vida no seu reino. O jovem rico, que nós conhecemos muito bem, lá registrado também, em Marcos capítulo 10, registra uma das coisas que impede as pessoas estarem no reino de Deus. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas eu quero apenas te sinalizar, te mostrar que é possível sim a pessoa não estar no reino de Deus, mas simplesmente contemplar o reino. Porque a Bíblia fala desse jovem que no versículo 17 do Marcos 10, que pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se. Presta atenção na atitude desse moço. Ele chega na presença de Jesus, ajoelha-se e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em outras palavras, isso eu tiro de letra, porque desde que eu nasci, a única coisa que eu tenho observado detalhadamente é esse negócio, nas nossas palavras. Prosseguindo. E Jesus, no versículo 21, fitando o amou e diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se feliz. É isso que está aí na Bíblia? Não, né? Ele retirou-se triste. E nessa tristeza, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão aonde? No reino de Deus os que têm riquezas. Perceba que aqui Jesus ele muda o discurso para Nicodemos. Ele diz que para que alguém contemple o reino de Deus é preciso nascer de novo. Ele disse para outro homem que o questionou, dizendo que não estais longe do reino. E disse para este moço que é difícil entrar. Ele está falando de um indivíduo que conhecia as regras do reino, o indivíduo que conhecia a palavra, o indivíduo que sabe muito bem, mas por alguma razão ele estava preso às coisas deste mundo e se dificulta a entrada do reino. Jesus não queria que ele simplesmente se desfizesse de tudo aquilo, mas foi um teste
para trazer essa revelação, né, que a Bíblia sempre colocou como algo que disputa com o reinado do Senhor, são os recursos financeiros, são as riquezas que a Bíblia fala. É o mamon da vida que muitas das vezes prende as pessoas e elas não conseguem abrir mão disso para que possam fazer parte do reino de Deus. Porque quem dita as regras no reino de Deus, como eu disse, é Deus. Não é o que eu tenho, não é o que eu não tenho. E o indivíduo que se prende ao que tem, dificilmente ele entrará no reino de Deus. E este jovem, ele encontrou esse obstáculo quando Jesus o coloca à prova para que ele abrisse mão do que tinha. Mas voltando para o nosso texto lá em João capítulo 3, como eu disse, uma coisa é você ver o reino de Deus e outra coisa é você viver dentro do reino de Deus. Há uma diferença enorme para essas duas pessoas. Há um abismo gigantesco para alguém que está dentro do reino de Deus e para quem está contemplando o reino de Deus. Porque Jesus prossegue no versículo 5, quando ele responde novamente para Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba que Jesus agora muda o discurso. Agora não é ver, agora é entrar no reino de Deus. E é aí que nós precisamos fazer um diagnóstico, muitas das vezes, e nos perguntarmos em que lado eu estou. Eu estou no lugar onde eu estou participando da vida do reino, ou estou simplesmente do lado de fora do reino de Deus. E o que vai denunciar isso, se eu estou dentro ou fora do reino de Deus, não é o quanto eu conheço da Bíblia, não é o quanto eu participo dos cultos, não é o quanto eu me empenho na evangelização dos outros, mas é o quanto eu abro mão de mim mesmo para atender a palavra do Rei. É o quanto eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo para obedecer o comando daquele que governa o reino. Porque, como eu disse, todo reino tem um rei. E quando eu abro mão, eu me quero entrar no reino de Deus, eu devo abrir mão de mim mesmo. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando é Cristo que vive em mim, as coisas que eu tenho, as coisas deste mundo, não ditam mais as regras da minha vida, porque a vida que eu vivo em Cristo, ela cumpre a palavra do Rei. Isso que irá denunciar é o que denuncia em que lugar nós estamos. Por isso que eu gosto muito de uma frase de um grande escritor, que já o Senhor o levou, que diz que eu não sou movido por aquilo que vejo ou ouço, eu sou movido por aquilo que creio, e eu creio na palavra. Porque essa palavra não é a palavra de um mestre qualquer, não é a palavra de um governante qualquer, não é a palavra de um líder qualquer, mas é a palavra do Rei dos Reis. E a palavra do Rei dos Reis, quando eu participo do seu reino, eu me submeto à sua palavra. E a palavra deste Rei é a palavra que está acima de toda e qualquer palavra. E o meu e o seu entendimento, o lugar em que eu estiver, irá denunciar o que guia a minha vida.
É isso que irá denunciar o que conduz a minha e a sua vida. Porque muitas das vezes as circunstâncias darão essa falsa impressão de que nós estamos no reino, todavia não devemos ser assim tão obediente à voz do rei. As circunstâncias dão essa má impressão, muitas das vezes nós, na nossa sociedade atual, que vivemos numa sociedade democrática, quem dita as regras na minha vida não é o senhor Temer, ainda que ele tem uma palavra de autoridade. Dentro da minha casa, sou eu quem dita as regras de convivência, sou eu quem eu abro e fecho quem quer que eu entre. Embora nós tenhamos a legislação, a Constituição, mas certas coisas, por exemplo, a vontade de eu estar aqui não foi a legislação, não foi a Constituição, não foi o governante. Mas quando é a palavra do Rei dos Reis que dita as regras na minha vida, dentro da minha casa, a minha vontade sucumbe e prevalece a vontade do Rei dos Reis. Dentro da minha casa, no local onde eu trabalho, na minha caminhada, eu sigo passo a passo, observando a palavra do Rei. Quando ele diz para mim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ainda aquele indivíduo que me odeia. A palavra do meu rei, a palavra da quem eu me submeto, ele diz: orarás pelos teus inimigos. Aí não tem como. É isso que irá denunciar aonde, em que lugar nós estamos, porque quando nós estamos apenas observando o reino, não estando dentro do reino, essa palavra não tem utilidade. Ela é apenas mais uma palavra de tantas que existem aí. Essa palavra não fala mais alto. Essa palavra, quando nós simplesmente estamos observando o reino, ela não tem o poder, como o nosso irmão Edson Prats testemunhou aqui, sobre a sua esposa, que para além de ficar indignada com Deus, ela se dobra ao joelho do rei e entrega a vida ao Rei dos Reis, porque é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que restaura, é Ele que renova, e eu não me entrego a nada, simplesmente ao Rei dos Reis. Como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. É Deus quem dá, é Deus quem gira, a Ele seja a honra e a glória, pois Ele é o Rei dos Reis, e a palavra dEle é maior do que a minha circunstância problemática. A palavra dEle é superior a qualquer outra coisa que eu venha enfrentar. Perceba como a vida vivida dentro do rei é totalmente oposta daquilo que nós vivemos quando contemplamos o reino. Em que lugar nós estamos? Se coloque de pé. De que lado nós nos encontramos? De indivíduo que só contempla o reino e acha tudo lindo, é bonito? Quando nós nos mobilizamos para promover eventos, congresso, é coisa maravilhosa, fazemos para Deus, mas esses são momentos que devem nos permitir a fazer um diagnóstico. Que lugar eu me encontro? De alguém que contempla as coisas do reino e acha lindo e vira as costas e toma as suas próprias decisões, sem consultar o rei? De um indivíduo que faz o que quer e quando dá tudo errado e se volta para Deus, começa a reclamar, mas Deus não falou nada?
É isso que irá denunciar em que lugar nós estamos, porque o Rei dos Reis ainda fala. Ele fala e fala muito bem. E o que ele fala, ele não confunde a outra pessoa. O que Deus fala é muito claro. Deus não deixa ninguém confundido, não. Ele disse para Nicodemos: tem duas coisas. Você pode ver o reino, mas não estar dentro dele. E para estar dentro do reino, é inevitável a renúncia. Para estar dentro do reino, muitas das vezes, teremos que abrir mão de muita coisa, apenas nos apegando à palavra do Rei. Mesmo na nossa intenção, na nossa própria decisão, se nós não nos atentarmos, podemos até achar que estamos dentro do reino, mas não estamos apenas contemplando o reino. Porque para estar dentro do reino requer renúncia. Para fazer parte dentro do reino requer que de nós abrimos mão de muita coisa, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos anseios e obedecer à palavra do Rei. Às vezes, na nossa intenção, como aconteceu na vida desses moços registrados lá em Lucas capítulo 9, para terminar, no versículo 57, a Bíblia diz que indo eles a caminho fora, alguém lhe diz: seguir-te-ei. Espontaneamente ele diz: para onde quer que fores, eu te seguirei. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus diz para esse moço, ele diz: eu entendo a sua intenção, é boa, é agradável. Mas eu já te digo desde agora, antes de você dar um passo, a quem você está seguindo, ele não tem onde inclinar a cabeça, pastor Antônio. E isso ele está dizendo, tira toda a expectativa de mim de ganhar uma casa, porque nem eu tenho. Aí ele continua, a outro diz Jesus: segue-me. Esse o convite já é de Jesus. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Que coisa, né? Se fosse nós, não, mas eu espero, vai lá, faz um sepultamento. Imagina, que coisa, negaria isso para alguém que perdeu um ente querido, um pai, né? Mas olha o que Jesus responde para ele. Mas insistiu Jesus: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas alguém morreu na minha família, tu já quer que eu abra mão de tudo e vá pregar o reino de Deus? Que fôlego eu terei para pregar o reino de Deus? Quando você está dentro do reino de Deus, você começa a entender que você não andará por você mesmo. Quando você está dentro do reino de Deus, você começa a entender o que te guiará não é as suas forças, mas é o Espírito Santo de Deus.
Quando você está dentro do reino de Deus, você começa a entender que ainda que a palavra saia da sua boca, ela não é sua, é do rei, que por meio do seu espírito, ele te concede graça e você anuncia o seu reino, porque o propósito do rei não é nos levar de imediato para o céu, mas ele diz: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Aonde? Aqui na terra como lá no céu. A mesma coisa que é feito lá no céu tem que acontecer aqui na terra. E se não acontecer, nós não estamos conectados com o reino. Outro diz: seguir-te-ei. Mais um cheio de vontade e desejo de seguir o rei. Seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Eu só quero me despedir da minha família, dizendo que eu estou indo embora para o Brasil pregar o reino de Deus. Mas Jesus diz: replicou-lhe Jesus: ninguém que tenha tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos 3 personagens com boas intenções recebendo respostas diferentes, que se fosse nos nossos dias, a gente lavaria as mãos e diria que não quero mais. Porque na intenção que a pessoa teve, ele responde para ele que deixa os mortos sepultarem os mortos. O outro, ele o dá o comando de seguir, e quando ele coloca uma resposta que para nós seria cabível, ele diz: filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. E o outro diz: eu só quero me despedir. Mas ele diz: essa atitude sua, por mais boa que pode parecer, ela pode te confundir e você perder a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás, ele perde o alvo. Ele se desvia, porque as circunstâncias, elas são muito fortes para nos atrair e nos fazer perder de vista o propósito do reino. E eu termino com a mesma pergunta: estás tu dentro do reino? Ou simplesmente no lugar de indivíduos que contemplam o reino? De que lado nós estamos? Isso é uma pequena palavra para nós refletirmos um pouco, fazermos um pequeno diagnóstico e orar a Deus que, se de algum modo algo atrapalha a nossa vida, busquemos não só olhar o reino, mas fazer parte do reino. Quando nós fizermos parte do reino, a nossa vontade é de falar do reino. Quando nós estamos dentro do reino, a nossa vontade é sempre fazer com que as pessoas conheçam o rei que nós conhecemos. Quando nós estamos dentro do reino, a nossa vontade é convidar as pessoas para que participem do reino. Sabe por quê? Porque dentro do reino, ainda que o rei não tenha onde inclinar a cabeça, ele nos dá paz no espírito. Dentro do reino, eu não preciso ter para ser alegre. É dentro do reino que eu encontro forças para prosseguir. É dentro do reino que eu olho para o outro e enxergo nele a graça de Deus. É dentro do reino que eu encontro o meu inimigo, ao invés de eu amaldiçoá-lo, eu oro por ele, porque eu quero que ele venha sentir o que eu sinto. É dentro do reino que eu, como Paulo diz, que por isso não desanimamos, pois mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação, porque nós não atentamos para as coisas que se vê, mas das que se não vê, porque aquelas que se vê são temporais, mas aquelas que se não vê são eternas, porque são vividas no Espírito, e o reino de Deus é vivida no Espírito. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pedimos que o Espírito Santo traz em nosso coração esse desejo de estar dentro do seu reino. Pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito abra os nossos olhos espirituais, como orou Davi, dizendo: abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei, pois a tua lei é perfeita e refrigera nossa alma, pois a lei do nosso Deus é a lei do Rei dos Reis, é a lei que prevalece sobre todas as leis, é a lei que rege a nossa casa, é a lei que nos levanta em momentos difíceis. Oramos a Ti, Senhor, como a Tua igreja. Queremos não somente contemplar o Teu reino, mas queremos desfrutar da vida no reino, onde Tu mesmo, Senhor, dá o comando como verdadeiros mordomos, como verdadeiros, Senhor, como Tu mesmo nos designaste, como Tu nos colocaste como embaixadores do Teu reino. Concede-nos a graça, concede a graça às crianças, os jovens, famílias, para que o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja sobre toda a terra estendida. Que o mundo, Senhor, saiba que a nossa vida pertence a Ti. Abençoa cada um, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo a Tua graça, o Teu favor, mediante toda e qualquer circunstância, que a nossa alma não se rende aos prazeres deste mundo, mas que possamos nos submeter à Tua vontade. Que seja feita, como Teu Filho Jesus disse, a Tua vontade, Senhor. Pois, ó Deus, que se for preciso passar dele esse cálice, que assim se faria. Nós também oramos, Senhor, para que o Teu reino, ó Deus, seja, em nome de Jesus Cristo, conhecido sobre toda a face da terra. Nós agradecemos, ó Pai, e abençoa cada um, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos encerrando, pode continuar de pé. Nós vamos dar aqui alguns avisos. E agradecemos a Deus por essa palavra poderosa. Continuemos meditando nela lá na nossa casa. Os irmãos avisam aqui que logo após o culto, lanche com toda a igreja. Notícia boa. Então, logo após o culto, em vez de ir para casa, vira à esquerda, né? Desce aqui, tem lá um lanchinho para você e para mim. E também lá temos o Ministério Feminino, tem pizza, né? Muito saborosa, está sendo vendida a R$20, para você levar para tomar café amanhã cedo, se Deus permitir, como diz o pastor, né? Levar pizza para tomar café, né? Está muito boa, eu já provei dela, está boa. Leva a pizza, você vai ficar contente. Amém? Amanhã, grande escola bíblica dominical, todos nós estamos convidados a estar aqui aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. A vida é assim, meus irmãos? Meditando, tem um hino que diz: as horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Então amanhã, logo cedo, nós já vamos amanhecer e tem trabalho, atividade na casa de Deus, e à noite um grande culto, todos nós devemos participar, amém? Convida
lá seu vizinho, alguém que não veio hoje, para estar participando, né, meus irmãos? O que nós vamos fazer nesse mundo? Nós não somos do mundo, não vamos participar das coisas do mundo, vamos participar da igreja. Vamos ficar em casa perdendo tempo, né, meus irmãos? Podemos arrepender depois, puxa vida, quanto tempo eu perdi, pode fazer falta, viu, irmão? Então vamos estar vindo na casa do Senhor. Vamos orar. Tem mais alguma coisa para dizer? Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te damos graças, Senhor, do céu e da terra. Meu Deus, por esses momentos tão bonitos. Meu Deus, o Senhor tem concedido a nós poder estar aqui, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, meditando, se alegrando, sentindo ela, Senhor Deus, entrando dentro do nosso coração. Meu Deus, como gota de mel, fazendo bem para a nossa alma, Pai querido. E agora, quando o Teu povo vamos retornar para os nossos lares, queremos te pedir que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, continua repousando sobre a vida, a família de cada um dos Teus servos. Abençoa também aqueles que não vieram. Deus, guarda de todos os males, Senhor Deus, os nossos internautas. Guarda nas Tuas mãos, Senhor Deus, os Teus filhos, Senhor. Livra, Senhor, e protege. Cura aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão aflitos, angustiados. Meu Deus, perseguidos, Senhor Deus. Estende a Tua mão, dê o consolo, porque Tu és o refúgio bem presente na hora da angústia. Abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Hoje sempre dizemos, cumprimenta seu irmão, sem pressa, faz amizade, dá um sorriso.